O futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil. Porém, teve as competições suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, em algumas cidades, os praticantes da modalidade já voltaram às quadras, o que não aconteceu em Nova Mutum. Nesse mesmo período do ano passado, o cenário era totalmente diferente aqui no ginásio Lauro Imich. Na quadra, tinha os atletas. Nas arquibancadas, uma grande plateia. E a bola não ficava parada. Participar de uma regional em Lucas e iríamos sediar a fase estadual aqui de 12 a 14 anos. Todos os anos, a Secretaria de Esporte já tinha um cronograma de eventos montados. Só que tudo foi por água abaixo. O secretário Toshio Takagi lamenta o fato das competições municipais serem suspensas e cita umas das categorias afetadas. Vamos pegar a nível de escolares, né, jogos escolares. Nós iríamos sediar a fase de municipal para selecionar nossas equipes, iam participar de um regional aqui em Lucas, estava tudo certo, e nós sediaríamos a fase estadual, para depois os atletas poderem participar da fase nacional. Então todo esse calendário, a nível nacional inclusive, foi cancelado. Foi cancelado e só vai ter ano que vem. Então, assim, atletas, por exemplo, que estavam estourando, que na linguagem nossa já estavam completando 17 anos, que é a idade limite para poder participar, que estavam se preparando, já vinham atuando em outros anos, que esse era o último ano deles, infelizmente, provavelmente eles vão estar prejudicados porque o ano que vem já vai mudar, né? Eles já vão estar com 18 anos e não vão poder mais participar da atividade. O último decreto municipal trouxe flexibilizações em diversas áreas, como, por exemplo, a permissão para frequentar locais públicos. Mas os jogos não foram liberados. E é exatamente um olhar específico de flexibilização que os amantes do esporte pedem à prefeitura. Pedir para que eles olhassem com um olhar diferente aí para estar podendo liberar essa futebol aí. Pra gente que o amador, né, que a gente gosta de bater uma bolinha à noite aí, já que bares, restaurantes estão tudo funcionando, né? Por que foi liberado a questão dos bares e coisa, e por que não liberaram o futebol ainda para nós jogar aqui em Nova Mutum? A gente que gosta, já foi liberado aí, podia a prefeitura dar uma olhada para isso, com os olhos diferentes, para a gente manter a atividade física em dia. Quanto à volta do futebol de salão aqui em Nova Mutum, eu acho uma boa, mas só que a gente tem que tomar mais uns dias de cuidado pelo motivo que a pandemia está melhorando agora. Creio eu que daqui uns 20 a 30 dias podemos voltar com esse belo esporte chamado futebol de salão, que é o carro-chefe aqui de nossa cidade, Nova Mutum. Se a pandemia melhorar, aí fica a cargo do secretário de esporte e do seu coordenador. Quanto a mim, eu esperaria, porque o futebol de salão aqui em Nova Mutum é um show, e o show não pode parar. De acordo com a procuradora-geral do município, o decreto está seguindo as orientações do governo do estado e o mesmo não deu a permissão. O decreto do estado 573, ele trouxe uma grande flexibilização para o comércio e nós estamos assim fazendo e atendendo na íntegra, né? Porque realmente o pessoal também tem pedido essa flexibilização. Mas ele também, em alguns itens, ele trouxe de uma forma muito firme que não podem ser realizados. Por exemplo, os eventos, por exemplo, os shows, por exemplo, jogos de futebol. Lá continua mantendo a restrição para os jogos de futebol por ser considerado um esporte de contato, né? Não tem como jogar futebol e não ter um contato físico com as pessoas. Então ele continua realmente proibido o esporte, o futebol. Toshio lembra que o foco é na saúde e bem-estar da população. Mas a secretaria já monta estratégias para quando tiver a liberação de voltar às atividades. O nosso pensamento enquanto profissional e acompanhando toda a questão da saúde também, e as determinações do Ministério da Saúde, os decretos que vêm por aí, a gente entende que depois de tudo isso vai ser um outro normal, né? A gente vai ter que lidar totalmente diferente com todas as situações. Talvez algumas atividades que já estão retornando individual possam retornar futuramente. A gente percebe, por exemplo, os campeonatos a nível estadual de futebol, o paulista, o carioca, eles voltaram, mas primeira coisa, sem público, então para não gerar aglomeração. Os atletas e comissão técnica, comissão de arbitragem, quem trabalha durante o jogo, todos eles estão sendo testados antes, eles têm que ir para concentração tantas horas antes e ficarem lá, né? Então eles são testados antes, são testados depois, e isso demanda um custo muito grande, um custo operacional. Então nós vamos ter que esperar um pouco mais para que essas flexibilizações aconteçam.